recebe aqui no Saúde em Dia hoje o anestesiologista Flávio Bastos, que vai dar muita informação importante, porque a gente sabe que a anestesia é um ponto nevrálgico nessa questão de cirurgia. Na minha opinião, é responsável e é a figura talvez mais temida do centro cirúrgico. Eu sempre digo isso e pelo fato do medo que se tem do que a anestesia pode ser. Esse medo é mito ou tem sentido? Bom, o medo ele é um pouquinho supervalorizado, né? Eu acho assim, é claro que um certo medo leva a gente a ter mais respeito pelo que vai enfrentar. Mas o excesso de medo que leva as pessoas a não fazer o procedimento ou postergarem ou até mesmo enfrentarem consequências na saúde dela, eu já acho que é ruim, isso já chega a ser deletério. Entendi, quer dizer, o medo é uma percepção do perigo, né? Tem uma reação do mecanismo de defesa, a gente tem que viver com ele, aprender e, se na medida do possível, se for interessante, após a análise, superá-lo, né? E é isso que a gente tenta fazer com os pacientes. O senhor considera importante a conversa prévia com o paciente? Hoje parece que isso já está acontecendo, antes era uma coisa assim misteriosa. No caso da anestesia, a consulta pré-anestésica é uma exigência legal. Assim, apesar de ela não ter sido praticada no passado, cada vez mais a tendência de todos os serviços estão se organizando para isso, para ser obrigatório a consulta pré-anestésica. Mas tem que ser com o que vai estar comigo na sala. Seria o ideal, Mônica, mas a logística dos serviços, a gente faz um dia de consultório. Então, às vezes são 20 salas cirúrgicas, dependendo do tamanho do serviço. É impossível que o seu anestesista faça a consulta. Pois eu quase morri, fui lá operar o braço e tô lá, comecei, seduzir, falei, olha, chego lá, tem outro na sala, bem sério, só de máscara. Eu falei, tira a máscara para eu lhe ver aí. Quer dizer, dá medo. E os mitos? A gente falava agora há pouco sobre esses mitos de anestesia da dor de cabeça, qualquer coisa que se tenha depois de uma cirurgia, isso aconteceu comigo, mas hoje eu tô com dor de cabeça, você teve anestesia há pouco tempo. E há quem diga que tem dor na perna, dor na coluna, que nunca mais ficou boa da cabeça, cabelo caiu. Drogas antigas provocavam esse tipo de efeito colateral? Isso ficou um pouco no imaginário popular, assim, né? A anestesia ela ganhou muita fama de alguns efeitos colaterais que todo mundo acaba atribuindo à anestesia. O mais famoso deles é a dor de cabeça. A dor de cabeça, infelizmente, a nossa especialidade tem uma parcela de culpa, né? As agulhas antigas, quando a gente fazia a punção da RAC, elas deixavam o líquor vazar. E esse vazamento do líquor em excesso, ele acabava levando à dor de cabeça. Porque a agulha era mais grossa. A agulha era mais grossa. Com o passar do tempo, a tecnologia foi melhorando as agulhas. Hoje a gente tem uma agulha mais fina, a agulha chamada ponta de lápis, que ela divulsiona as fibras da membrana subaracnoide e ela diminui ou quase isenta essa dor de cabeça. Então hoje, com a técnica aplicada corretamente, com a agulha correta, é quase nula a chance de uma dor de cabeça pós-anestesia. Mas infelizmente a fama ficou, né, e no passado tinha muito isso. Mas eu sou uma defensora do assunto, porque eu vejo que as drogas mudaram. Eu sinto assim, como se fosse elas me anestesiassem no tempo que eu preciso. Minha cirurgia vai demorar 5 horas ela... Claro que depende da sua mão. Vou precisar de mais tempo, aumenta um pouco ali. Mas não sinto absolutamente nada depois. Agora, que tipo de anestesia para cada cirurgia? Como é que isso é definido? Entendi. Mônica, assim, claro que existe uma recomendação técnica, mas a gente sempre leva em conta também a opinião do paciente. Então, a autonomia ela é sempre respeitada na medida do possível. Basicamente, a gente tem 3 tipos de anestesia. A anestesia geral, que a gente age no cérebro, né, na central, vamos dizer assim, do corpo. Tem a anestesia regional, que a gente subdivide em raquianestesia, em peridural e nos bloqueios periféricos, de um braço, de uma perna, de um tornozelo. E tem anestesia local, que a gente só faz na região ali, por exemplo, a retirada de uma pinta, de um nevo, de algum sinalzinho. Então essas 3 são as 3 principais classes de anestesia, a geral, a regional e a local. E a gente também tem a sedação. A sedação é um outro tópico que eu posso fazer associado a uma anestesia regional ou até mesmo a local.
A sedação é só para tirar a consciência de alguém. Então a pessoa vai dormir e o que vai tirar a dor dela é outra técnica anestésica que está sendo empregada. Agora, toda cirurgia precisa usar o tubo? A pessoa explica o que é o intubar. Quando que é preciso intubar? Quando corre risco ou já é antes? Depende da técnica utilizada. A gente pode já começar uma cirurgia programando a intubação. Toda anestesia geral ela é feita com intubação. Porque a anestesia geral a gente vai desligar a central do núcleo respiratório do seu cérebro vai ser desligado através de drogas anestésicas. Você vai morrer ali naquele momento. Você vai parar de respirar. A gente tem uma máxima assim, que o anestesista sempre tira aquilo que ele consegue devolver. Então a gente tem que estar preparado para devolver a ventilação se eu vou retirar a ventilação, né? Quando ocorre algum problema nesse processo é que vem as consequências, né? Mas uma anestesia geral bem feita, programada, com todo o material previamente separado, com a análise do paciente feita previamente, não tem problema nenhum. Eu diria que é uma das anestesias mais seguras que tem, porque está tudo na nossa mão. Eu consigo controlar a sua frequência respiratória, o volume, a sua pressão. Isso dá uma segurança, né? Para mim, acontecem alguns fatores de risco assim, quando a gente encontra o desconhecido. Por exemplo, você vai fazer uma sedação, você vai colocar alguém numa sedação leve, aí a pessoa quer que sede mais profundo, mais profundo. Na sedação que não tem tubo na garganta, que não está controlada a sua ventilação, se a gente aprofundar demais, a gente vai chegando cada vez mais perto de risco. E aí que começa a morar o problema, né? Mas aí o paciente também não pode exigir, eu quero mais sedação, quero mais sedação. Não, você não tem que querer aqui não, né? Isso, então eu acho assim que é esse equilíbrio entre a parte técnica e a parte humana, né? Claro que as suas escolhas têm que ser atendidas na medida do possível, desde que não te coloquem em risco, né? Esse que é o equilíbrio ideal. Isso tudo que a gente está falando aqui é numa cirurgia eletiva. Uhum. E quando é de urgência? Perfeito. O anestesista parece que a gente tem uma chavinha que muda entre cirurgia eletiva e cirurgia de urgência. Quando a cirurgia é de urgência, o fator que está levando aquela pessoa à urgência, ele coloca a vida em risco. Então todos os outros nossos critérios são relevados nesse momento, porque tem que ser operado naquele momento. Por exemplo, jejum. Uma cirurgia eletiva, a pessoa fica em jejum de 8 a 12 horas, dependendo do serviço, dependendo do local. Na cirurgia de emergência não tem isso. Então a gente vai correr um certo risco de voltar comida, né, da pessoa broncoaspirar, mediante o benefício da cirurgia de urgência. Então o anestesista tem outra conduta, é outro tipo de técnica empregada quando o cirurgião fala, é uma cirurgia de emergência. Qual foi uma das mais difíceis, assim, que lhe deu pânico, assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então eu fiz isso, aí amolece. Para o anestesista, como a gente trabalha muito com via aérea, toda cirurgia que envolva via aérea e quando é emergência é muito difícil. Por exemplo, eu trabalhava no hospital de base, no hospital do Gama, já chegou paciente com facada no pescoço. Então as facadas no pescoço são lesões expansivas, sangrantes. A gente tem que ser rápido, ter o estômago cheio e tá obstruindo via aérea. Então esse conjunto se torna bem perigoso. É onde pequenas ações ali levam a consequências trágicas. Vontade de sair correndo. E aí chega assim, fulano, paciente com facada no pescoço. A gente é avisado, é se preparado. O centro cirúrgico é muito assim, você tem que estar preparado para o caos. Né? Para tudo, Para né? tudo. A gente pega uma veia do paciente pensando que aquele paciente pode convulsionar. A gente já coloca os eletrodos pensando que pode haver uma parada cardíaca. Então, anestesista é um médico assim que ele não tem que ser, como é que faz, corajoso demais. Não, você tem que ser parcimonioso, tem que ser preventivo. Você é aquela questão de segurança ali naquele ambiente, né? Tem muito cirurgião que na hora de uma emergência, ele senta no chão e não sabe o que faz, porque ele ficou tanto tempo naquela parte cirúrgica mesmo, que a clínica, como é que fala, os trejeitos com emergências vão sumindo, né? Então a gente tem que assumir, tem que ser o líder naquele momento. Claro, e a lei eu acho que você foi assim um pouco simples demais, mas eu acho que tem que ter um conhecimento humano muito grande. Eu tenho uma admiração profunda pelo anestesista, porque pelo grau de conhecimento humano que ele tem que ter. E do leque de opções que ele tem, raciocínio rápido e assertivo, porque não tem chance de errar, é uma só. Tem uma frase que é clássica na anestesia, né, que são horas de tédio e segundos de pavor. Então, naqueles segundos, a gente tem que agir com extrema
razoabilidade, com consciência do ambiente, das pessoas, de tudo. E ser o mais objetivo possível. E você consegue sair dali do seu plantão ou da sua cirurgia e desligar e ter seu momento relax, ou está sempre tenso, atento e ligado? A gente consegue. Isso, claro, leva alguns anos, né? No início, você tem... Claro, você sempre tem empatia, mas você tem um pouco de dificuldade a lidar com aquele estresse todo da morte ali, do risco de morte do seu lado. Mas depois, com o tempo, você releva, você vai assumindo. Na França, por exemplo, o anestesista é chamado de reanimateur, né? Que é o reanimador. Então é interessante isso também, que quando tem parada cardíaca, alguns hospitais montam times de resposta rápida e colocam o anestesista como líder para agir nessa situação de volta à vida, né, de reanimação cardiopulmonar. Quais são os hospitais que você atende? Eu já fui chefe do hospital de base da anestesia, hoje eu estou só no Instituto de Cirurgia do Lago, né, como anestesia exclusivo de cirurgia plástica, né, então mudou um pouquinho meu foco só para cirurgia plástica. Já sabe, né, moçada? Quando tiver cirurgia plástica lá no ICL, já procura o Dr. Fábio. Quer dar alguma mensagem, assim, algum alerta ou alguma dica para o nosso público aqui? Tá certo. Tem algumas dicas de segurança que eu acho que são essenciais e básicas, assim, que eu vejo até colegas médicos quando vão operar, ou familiar, ou eles mesmos, e acabam negligenciando, que eu acho importante evitar isso aí, que é não ser negligente com todas as etapas do processo. Você dar valor à consulta pré-anestésica, aos exames pré-operatórios, né? Tirar todas as dúvidas possíveis antes. O grau de ansiedade que uma pessoa chega para a anestesia influencia demais no manejo dela e na quantidade de drogas que a gente vai utilizar. Então, quanto menos ansioso, mais consciente de tudo que vai acontecer com você estiver, é melhor para a gente. E no caso da cirurgia plástica, a gente lida muito com mulheres, Mônica, tem alguns detalhezinhos que são importantes, como óleos na pele, creme, unha postiça, cílios postiços, piercings. É uma série de coisinhas que as pessoas não sabem, que geralmente na consulta pré-anestésica a gente acaba informando e vendo caso a caso, que podem interferir na anestesia, né? Naquele momento a gente está tentando ser o seu segurança, o seu anjo da guarda. Verdade. Então qualquer coisa, seja física, química, elétrica, que coloque seu corpo em risco, a gente tenta agir. Então, quanto mais sincero for o diálogo com o anestesista em relação a medicamentos, remédio para emagrecer, doenças mais graves, tem uma série de coisas que estão naquele núcleo duro da pessoa que às vezes ela tem vergonha de falar e tal, mas aquele momento eu acho que não dá para ser negligente, né? Então, o que eu acho, minha dica final de segurança é essa: quanto mais sinceridade houver na consulta pré-anestésica, não negligenciando etapas, mais seguro você vai estar na hora de ser anestesiado. Show! Eu conversei com o anjo da guarda, Fábio, e obrigada, foram muito boas essas dicas. Eu espero me encontrar, mas só se for na cirurgia plástica. Obrigada. Tá certo, nada.